Olá, muito bom dia. Está começando agora mais um programa Doses de Humanidade. Na apresentação eu, Diego Souza, e hoje o programa é em dose dupla. Bom dia, meu amor. Bom dia para você que está ligadinho aqui com a gente no mais uma sexta-feira aqui no Doses de Humanidade e hoje ainda para lá de especial, aonde vamos falar sobre relacionamento e hoje temos mais uma gotinha hoje para poder falar com vocês nesta manhã, né, amor? Hoje está incrível. Na última sexta-feira nós falamos sobre sexualidade. E o que acontece? Muita gente pediu reprise, continuação, bis, mais. E a gente vai estender esse assunto sobre sexualidade na vida do casal, porque é um assunto muito pertinente. Lembra que na outra edição nós falamos sobre sexualidade não pode ser um tabu. Sim. Muitos cristãos não falam sobre sexualidade e quem não discute a relação discute divórcio. Então nós vamos falar nos Doses de Humanidade nas sextas-feiras sobre assuntos variados, mas é muito importante falarmos sobre esse assunto. Para edificar o seu relacionamento. É isso, a edificação da família, né, Lu? É isso aí. Bom dia para você que está acordando agora, você que já sintonizou na programação, você que já chegou no seu trabalho. Eu estou sentindo o cheiro de café. Eu não sei se você tem uma mão santa, mas o café da Luana é diferenciado, né, Lu? É, meu cafezinho é feito com amor, naquele bom dia, já acorda, prepara aquele café delicioso pro marido. A gente foi no supermercado ontem, né? E o café tá tão caro, né? Caro. Eu falei, olha, eu vou fazer não é o café com Deus Pai, não, é água com Deus Pai, porque tá... Tá caro, gente. Caro. Tá caro. É Brasil, né? Bom dia, Jeff. Bom dia, paizão. Famoso Jeff, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre casamento sem intimidade. É amizade. É amizade. Olha que assunto legal. Casamento sem intimidade e amizade. Mas antes, eu gostaria que você curtisse, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para receber todas as notificações dos nossos episódios, tá bom? Compartilha com o maior número de pessoas, porque esse episódio vai abençoar a sua vida e eu quero começar com essa reflexão. Casamento sem intimidade é a amizade. Eu vou ler um texto do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, primeira carta, no capítulo 5, versículo 7. Paulo diz assim, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se novamente, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. O apóstolo Paulo, ele está dizendo que o casal não pode se recusar um ao outro. O casal, o cônjuge, não pode privar a intimidade um do outro. A partir do momento que você casou, o seu corpo não é mais seu. E o dela não é mais dela. Vocês não podem se privar um ao outro. Aí o apóstolo Paulo acrescenta, exceto por um consentimento mútuo durante um certo tempo, para que se dediquem à oração. Depois unam-se novamente, para que Satanás não tente por não terem domínio próprio. Então, muitas vezes, o casamento ele se torna um casamento sem esse vínculo profundo da intimidade. Casamento sem intimidade é como um carro sem combustível. Pode até parecer inteiro, sabe aquele carro inteiro bonito? Mas não sai do lugar, né? Faltou gasolina, o carro não anda. É verdade. E tem aquele ditado que eu sempre ouvi falar e é verdade, gente, tem muitos casais que vivem sobre o mesmo teto, compartilham responsabilidades, criam filhos, dividem contas, estão morando juntos, mas o casal não tem mais aquela conexão íntima. E quando eu falo íntima, é você ter intimidade com o seu parceiro, né, amor? Então, assim, vocês muitas vezes deixam de ser casais e são só amigos. Ser amigo é uma das importâncias de um relacionamento,
mas a intimidade tem que andar junto com a amizade de um casal. Você vê casais que eles são amigos, amor. Não tem mais intimidade, não tem mais... Carícias. Não tem mais beijo, beija, carinho, né? toque. Não tem mais. E isso é visto muito, muito. Isso é a realidade de onde estamos. Você vê casais que são amigos, mas não compartilham mais intimidade. O que será que acontece quando um casal fica sem ter relação sexual por muito tempo? Será que existe um limite? O que acontece quando essa intimidade desaparece, amor? O que acontece? O que será que a Bíblia diz sobre isso e a cultura judaica diz sobre isso? É muito importante nós olharmos à luz da Bíblia e à luz da história. O que acontece quando a intimidade desaparece? Porque você sabe assim, a falta de intimidade, ela afeta diariamente a conexão do casal, afeta. Muitas mulheres procuram a Luana, como muitos homens nos procuram, e são centenas de pessoas que nos procuram anualmente, para falar que a vida sexual do casal desapareceu. É verdade. Não há mais aquela vida sexual ativa como antes, né? A conexão emocional do casal foi afetada, não há troca, o relacionamento esfriou. Foi o que eu disse na semana passada, que a sexualidade ela é como um fogão a lenha. Você vai esquentando pela manhã, tarde, noite. Preparando o ambiente. Eu lembro que você falou uma frase muito forte que o sexo começa, não é quando você toca a pele, mas o coração. Então o coração esfriou, a cumplicidade diminui e gera um abismo silencioso, né? E começa a afetar a vida sexual do casal. Muito. Até compartilhando aqui, certa vez eu estava conversando com uma mulher e ela falou assim, Bispa, eu chego em casa, passei o dia inteiro e à noite meu marido quer me procurar. E assim, o que essa mulher quis dizer com isso? Que durante o dia inteiro ela não teve uma mensagem do marido, ela não teve um carinho, ela não teve um gesto, sabe, amor? De mostrar que aquela mulher é amada. Então, assim, isso envolve, acho que o dia a dia, né, amor? O seu dia, em você receber amor, afeto, carinho, uma mensagem, uma lembrancinha, um gesto de afeto, e isso envolve também a intimidade. Então, quando a gente está falando aqui intimidade, não estou falando só de relação sexual, mas aquilo de você preparar o ambiente para você gerar também uma conexão de intimidade. As mulheres sentem falta disso dos homens. A falta de intimidade não é só sexual, a falta de intimidade emocional. Sim. Porque a mulher é muito emocional, o homem é frio. O homem é o coito, vou chamar de coito. O que é o coito? É a relação sexual fria. É o satisfazer de necessidades fisiológicas. Cultura masculina. Cultura feminina é o toque, é a conexão emocional, são as palavras. Você vê como que a matemática do homem não é a mesma matemática da mulher? Diferente. Né? Só que quais são as consequências dessa falta de intimidade? Porque o que a gente está falando? O casal tem que ser amigo. Nós somos amigos até demais. Só que amizade demais pode afetar a vida sexual do casal, porque você deixa de olhar para sua esposa com um olhar de desejo e passa a olhar para sua esposa como um olhar de amiga. Você passa a não olhar para o seu marido como a figura masculina, como um homem viril, como um homem que a satisfaz, e olha como um amigo. E né? Mulher que olha ainda como filho o marido, né? Nem só como amigo. Ó, vamos fazer um programa falando sobre os bebês de 80 quilos, que a mulher tem que carregar, trocar a fralda, cuidar. Eu não sei se eu posso falar isso aqui. Fala, Bis. Falo? Fala. Eu falo ou não falo? Fala. Vou falar. Você casou para ter um marido, não um bebê. Você casou para ser amada e para ser esposa. Você não casou para ser mãe do seu marido. Muitas vezes a mulher é mãe do marido. É verdade. E isso esfria a relação. Muito. Porque a mulher faz de tudo, faz a função do marido, toma a frente do marido, fala pelo marido. Qual que é o resumo final? A sexualidade de um casamento como esse? Divórcio. Agora vamos lá. A consequência dessa falta de intimidade aumenta os conflitos por pequenas coisas. Tem casais que estão brigando por nada.
caiu um farelo no chão, briga. Briga. A mulher atrasou o almoço, briga. O marido chegou tarde do trabalho, Briga. Toalha em cima de cama, briga. Coisas pequenas assim, atrasou para sair para ir no shopping, briga. A mãe da esposa chegou, briga. Choveu, briga. E isso desgasta o relacionamento. Por quê? Já não tem vida sexual. Aí você chega em casa, discussão. Quer mais uma? Falta de conexão e afastamento. Então, quando não há intimidade sexual, o casal vai se afastar. Vai. Porque a carência vai entrar. Por que tem tanta mulher carente? Vamos lá. Por que existe tantas mulheres carentes? E homens também, mas eu vou citar as mulheres. Por falta desse suprimento sexual, muitas vezes, que a mulher não tem. Como a Luana disse. A mulher gosta de ser amada, você tá linda, seu cabelo ficou legal, sua unha ficou maravilhosa. Ela não tem esse suprimento emocional, logo o casamento, a relação sexual esfria, entra a carência. É verdade. E aí o divórcio entra aqui, sabe por quê? Porque no trabalho alguém diz, mas como você tá linda. No ônibus alguém diz, mas como você tá cheirosa. Como a mulher é muito emocional, de alguma maneira essa carência é suprida. Aí começa a ter as brechas. É verdade. Então, coloca a falta de conexão emocional gera o quê? Gera isso. Outra coisa, a maior vulnerabilidade para as tentações externas. Né, Jeff? É o que nós estamos falando aqui. Se a gente não tem uma conexão em casa, o que vai acontecer na rua? A tentação externa, que é o que acontece aí. A maioria dos casais acontece isso. Hoje a estatística dizem que os casais duram no máximo 14 anos juntos. Aí o que a gente mais vê é o seguinte, o cara está casado há 25 anos, uma mulher maravilhosa, e aí ele já chegou numa certa idade, 40, 50 anos, ganhou dinheiro. Aí ele troca a esposa por uma menina mais nova. Verdade. Né? Verdade. Ou vice-versa. A pessoa conhece um cara na empresa, se apaixona, é o Dan Juan, e ela vai embora com ele. É verdade. Né? A tentação. Outra coisa, sentimento de rejeição e frustração. Quando não há procura sexual no casamento, e a gente já ouviu muitas mulheres, né, dizendo que às vezes passam 7 meses, 8 meses. Já vimos histórias assim, né? Muitas vezes. Sem ter relação sexual. Você sabe o que isso gera na mulher? Um sentimento de frustração. Pô. Se o seu marido não te toca, não te procura, não há uma procura, há um buraco que é criado no coração da esposa e no marido, porque tem mulher que não aceita também. O marido procura, tô cansado, tô doente, tô com dor. A mulher é analgésica, né? Sente dor, vou te dar um analgésico, vou deixar uns analgésicos separados para não andar para essa mulherada, porque sente dor em tudo. O que a Bíblia diz em Gênesis 2, 24? Por essa razão o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua esposa e eles se tornarão uma só carne. Então Deus criou o homem e a mulher para se tornar uma só carne. Quando ela desaparece, o casamento perde a essência. Quando a intimidade desaparece, o casamento perde a essência. E aquela frase, amor, que ouvimos recentemente, que isso até marcou pra gente, lembra? Nós anotamos lá. Foi. Que diz assim que casamento sem intimidade vira parceria. Olha aí. E deixa de ser aliança. Uau. Então, quando a gente... Anote aí, né? Anote aí. Repete aí pra eles ouvir, amor. Casamento sem intimidade, o que é intimidade? Relação sexual. Vira parceria. É 2 parceiros, 2 amigos. Mas deixa de ser aliança. Casamento sem intimidade vira parceria, mas deixa de ser aliança. Quebrou o pacto da aliança. Quebrou o pacto. Agora, é polêmico agora o assunto, eu não sei se a gente estica, se deixa para o próximo episódio. Vamos abrir aqui essa pergunta, né, amor? Não sei. Que é muito pertinente para os dias atuais. Se a gente para aqui, Pode falar, Jeff? Pode falar. Continua, Jeff? Continua. Quanto tempo o casal pode ficar sem relação sexual? Essa é uma pergunta muito comum, gente, muito comum. É dúvida para muita gente. Quanto tempo que eu posso ter? Estou em pecado, não estou em pecado? Eu estou errando, estou acertando? Então, assim, gente, tem casais que ficam semanas, meses, até anos. Acredito que tem até anos. E acha que isso é tudo normal. Você acha que está embaixo da bênção de Deus.
falar assim, olha, tem meses que eu e meu marido não tem relação sexual, eu não procuro meu marido, ele não me procura, e você acha que tá tudo bem? Fora Tá tem pessoas que confortável? moram na mesma casa, casados, mas vivem uma vida de divorciados, né? Vive de aparência, né? Vamos falar sobre isso um dia. Separações invisíveis. O que é separações invisíveis? É quando você está casado, mas divorciado de alma. Mas o que é a Bíblia? O que a cultura judaica vai dizer para nós sobre isso, amor? Conta pra gente aqui. A cultura judaica vai deixar bem claro alguns fatores importantes, mas Paulo, por isso que eu amo Paulo. Eu gosto de Paulo. Paulo é Paulo. Eu gosto de Paulo, né? Porque Paulo diz assim, ó, em 1 Coríntios 7, 3 ao 5, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais com a mulher. Olha o que Paulo está dizendo. Sexualidade é dever. O homem não pode falhar nisso. Se falhou, reprovou na missão. O marido tem que cumprir os deveres conjugais com a sua esposa. O que é isso? É fazer a lição de casa bem feito, meu filho. É fazer o beabá, é cumprir o dever. Não é se der, se eu conseguir, se eu não estiver muito cansado, é cumprir o dever. E Paulo diz, da mesma forma a mulher para com seu marido. Porque muitas vezes o marido quer, a mulher não. Ou... Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, não se recusem um ao outro. Então, se a mulher recusar, o homem recusar, tem erro aí. É porque, às vezes, a mulher se sacia uma relação bem feita na semana, Exatamente. A mulher fica saciada 10 dias, 12 dias, 15 dias. O homem é bicho do mato. Brucutu. Tem homem que se satisfaz se for 2 por dia, 1 por dia. Não se trata de quanto, mas da maneira que saciou. Então, o que Paulo está dizendo? Não se recuse. Ah, mas a gente já teve relação na segunda-feira, você quer de novo na terça? Olha o que Paulo está dizendo, não se recusem. Está na Bíblia, né? Exceto... Por isso que a Bíblia diz também um conselho aqui, que o homem deve gozar com a mulher da sua mocidade, gente. Então, Conselho de Salomão. 2, 3, gozar todo dia, e aproveitar, né, amor? né? Quando Salomão diz assim, ó, que o homem deve gozar com a mulher da sua mocidade, o gozo aqui é a alegria. Ele está falando que aproveita, beija na boca, vai passear, tem a relação. Tira um tempo juntos, viagem. Se curtam. O gozo dá muita ideia de felicidade, sabe? Às vezes eu falo assim, quando eu tomo um café gostoso, eu falo, que café, dá um gozo de um café, é alegria. É quando você está numa festa de aniversário, você vê teu filho se formando, você comprou um carro, você morou numa casa top, está morando numa casa boa, ganhou um salário bom, você fala, sabe aquele gozo? É aquela alegria que vem de dentro. Mas é com a mulher da mocidade. Agora vamos lá, agora presta atenção. Presta muita atenção agora. No judaísmo, há regras específicas sobre a frequência da intimidade. Judaísmo. A nossa Bíblia é baseada no judaísmo. O cristianismo, ele está amparado ali na métrica do judaísmo. Né? Sim. E olha que coisa forte. O Talmud, que é um dos principais textos da tradição judaica, ensina algumas coisas. Eu vou até brincar com muito respeito, tá? Eu vou até usar de analogia aqui para a gente poder descontrair um pouquinho. Mas olha o que o Talmud diz. Homens que trabalham em casa, como professores, escribas, devem estar disponíveis para suas esposas diariamente. No Talmud. Ainda bem que eu sou professor. Olha aí. Eu sou mestre também, então sou professor, então graças a Deus eu estou disponível. Mas o Talmud diz isso. Aí o Talmud acrescenta, trabalhadores braçais e comerciantes devem ter relações 2 vezes por semana. Olha aí. O cara está cansado, né, meu? Acorda cedo, trabalha braçal, às vezes trabalha com construção, né? Pedreiro, serralheiro, trabalho que usa muito trabalho de mão, ajudante geral, o cara está trabalhando duro, dando o seu suor ali para trazer o pão, 2 vezes por semana. Né? É isso aí. Talmud está dizendo aqui. Aí ele diz mais, pastores e viajantes devem ter relações pelo menos 1 vez a cada 30 dias. Ainda bem que eu estou lá em cima, lá
Na do professor lá, ó. Porque Meu o que acontece? Deus. O pastor e o viajante, o pastor viaja muito. Então, às vezes, ele pegava o rebanho para o deserto, ele pegava e ia para uma cidade. Ficava muito tempo, Ficava né? muito ausente, né? Às vezes eu vou viajar para pregar, salvo exceções, eu vou sozinho, mas 99% eu vou com a Luana. Fica 3, 4, 5 dias em uma cidade. Às vezes, quando a agenda é maior, fica até mais. Verdade. Então, poxa, eu estou 30 dias fora, pelo menos uma vez. Dentro desse período, você tem que estar para você suprir satisfação. E tem mais um, os soldados. Tem os soldados e os trabalhadores de longas viagens. Soldado na guerra, né? E trabalhadores de longas viagens podem ficar até 6 meses afastados, mas sempre com o consentimento da esposa. Por exemplo, o cara vai para a guerra. Sim. Como é que ele vai ter relação sexual com a esposa que está na guerra? O Talmud, você vê que o Talmud ele vai colocando... Por que está aqui no Talmud? Por que tem essa lei, essa métrica no Talmud? Para ninguém se esquivar disso. Aí tem a lei para o trabalhador, a lei para o professor, a lei para o pastor, para o viajante, para o soldado, porque isso é muito importante. Por que quando Urias vai para a guerra, Urias era o esposo de Batseba, ele vai para a guerra. Ele está longe, sem relação sexual. Quando Davi se deita com Batseba e quer encobrir seu pecado, Davi manda Urias vir e pede para Urias ir ter relação sexual com Batseba. Ele estava muito tempo sem relação sexual. Aqui, ó, soldado de longa viagem. Aí Urias disse, não, meu senhor, eu não poderia ter relação com a minha esposa sabendo que a arca de Israel está no relento. Olha o compromisso de Urias com a palavra, com a arca, com a lei de Deus. Mesmo ele longe da mulher, a arca de Deus vem em primeiro plano. Aí o que Davi fez? Bola um plano e mata o cara. É forte. Entendeu? Isso aqui é muito forte. Então, tem um limite? Nós não somos judeus, né? Estamos debaixo da graça, temos a promessa de Abraão, mas somos brasileiros. Então, o que nós aprendemos com isso aqui, bispo? Que então a intimidade do casal não pode ser algo esporádico, mas um compromisso mútuo, né? É aquilo que tem que ter com frequência, não é ficar meses, anos, sem intimidade, gente. Essa história é velha aqui na igreja. Gente do pastor, céu. tô 15 dias. Pastor, faz 30, 40 dias que a minha mulher dorme cedo, eu vou procurar, ela tá dormindo. Pastor, meu marido, vou falar pra você. Tem muito disso, né, Lu? Tem casais que ficam assistindo TV, ou é o homem ou é a mulher, que Pronto, fica assistindo TV até 2 horas da manhã. A mulher vai dormir e o camarada fica assistindo Netflix, televisão, futebol, jogando videogame. É isso e a aí. mulher vai dormir. E isso gera o quê? Frustração. Uma abertura para o adultério, para a frustração, como o bispo falou, o distanciamento. Então, gente, anote isso aí. Não abre brechas dentro do teu casamento. Esse distanciamento, essa distância, esse tempo aí que vocês ficam sem se procurarem, sem se amarem, não é legal. Na verdade, muita gente chega com um casamento na UTI. O que aconteceu? Perguntamos ao casal. Eles dizem, houve um adultério. Por parte de quem? Do meu marido. Aí a gente vai pegar todo o diagnóstico relacional. Como você era como esposa? Eu faltei como esposa nisso. O que acontece? A mulher empurrou o cara para o adultério. A gente vai lá no inconsciente, né, amor? A gente vai entendendo por que causou isso. Por que causou o adultério? Aí a mulher vai falar, meu marido me procurava, chegava em casa tarde, pegava a chuteira e ia jogar bola sexta, sábado e domingo, bebia demasiadamente, chegava em casa 2, 3 horas da manhã, me agredia, era aniversário de casamento, ele não lembrava, no meu aniversário ele não me presenteava, me tocava só quando queria alguma coisa, adulterei, ou seja, o marido empurrou ela para um adultério. Né, Lu? Então isso é muito importante a gente falar, porque muita gente tá na UTI relacional por falta de detalhes. Anote essa frase aí. Casamento sem intimidade constante não está em crise. Está morrendo lentamente. É forte. Quer que eu traduza essa frase para você de forma mais fácil? Casamento sem sexo não está em crise. Está morrendo lentamente. Então, é sexta-feira, eu estou dando uma dica aqui, irmão. Apimentar a sua sexta-feira hoje, hein? Você está no trabalho aí agora? Quando acabar o programa, você vai mandar uma mensagem para sua esposa. Os noivos e namorados, só anota
para quando você casar, você aprender, tá? Aprende, tá bom? Para você poder fazer isso. Mas os casados, você vai mandar uma mensagem para sua mulher. Hoje a noite é nossa, ok? Hoje a noite, escreve no chat, hoje a noite é nossa. Manda para sua mulher, para o seu marido, para vocês criarem um ambiente saudável na casa de vocês. Nessa sexta-feira, gente, o que a gente está querendo dizer aqui? Que é momento da gente restaurar a conexão. O que a gente pode fazer para restaurar a intimidade, Lu? Você que é uma futura doutora, uma psicóloga da alma, da existência humana, o que podemos fazer, você como uma doutora, para restaurar a intimidade do casal? Uma das coisas eu acho que é o diálogo, carinho, afeto. Boa. O que mais, amor? Boa, minha doutora. Né? Boa. Conversa. O que acontece? Então vamos fazer um negócio diferente aqui? Vamos. Vamos dar alguns passos práticos para reacender a chama. Vamos falar aqui as dicas Pronto, que ó. trouxemos aqui para vocês nessa manhã. Vamos dar as dicas que a gente vai terminar aqui com chave de ouro, né? Como é que a gente faz para acender a chama? Primeiro, converse sobre isso. Sabe aquele papo franco? Depois a janta, senta e fala, e aí? Como é que tá? Vamos melhorar nisso, vamos né, falar, amor? Vamos falar rasgado? Chamar a sua esposa e falar, amor, você sente tesão por mim? Você tem prazer por mim? O que eu posso melhorar no meu corpo, em mim, que te desperte isso? O que você gosta em mim? Por que estamos falando isso? Tem mulher que tem bloqueios. Pronto. Bloqueios emocionais. Tem mulheres que já falaram assim pra mim, Bispa, quando eu casei, eu não conseguia ter muita intimidade com meu esposo devido ao bloqueio que eu tive quando eu fui abusada na minha infância. Então eu não tinha ele como marido, eu não conseguia me render como esposa naquele momento. Então às vezes a sua esposa tem um bloqueio emocional, ou seu marido também foi abusado, quantos homens já foram, e tem um bloqueio emocional. Então assim, quando eu falei diálogo aqui, é para você sentar, isso que o Bispo falou, sentar na mesa e falar. Tá acontecendo alguma coisa? Tá desconfortável? O que a gente pode melhorar? Às vezes o marido vai abraçar, a esposa tem um tipo de rejeição, o marido acha que é ele. Mas ela foi abusada com 15 anos. Exatamente. Com 8 anos de idade, com 7. Às vezes pelo avô, pelo pai, pelo um vizinho. Exatamente. Sofreu um estupro. Ela tem um bloqueio emocional aqui. E aí ela não consegue falar, amor, olha, 10 anos atrás, há 40 anos atrás eu fui abusada assim, vai com calma comigo. Você vai ter que quebrar isso em mim. Pronto, tá tudo bem esclarecido. Isso é o diálogo. Muitas vezes eu peguei homens aqui falando, Bispo, eu fui procurar minha mulher, ela me evita, eu vou em cima dela, ela me empurra, aquela coisa fria, parece que eu tô... Aí os homens me dizem assim, parece que eu tô abusando da minha esposa. Porque eu não sei o que está acontecendo, mas aí olhando você como uma doutora, você pode falar melhor que eu sobre os abusos. Vamos falar sobre isso um dia, você pode falar sobre isso um dia? Sim. Sobre esses abusos que criam bloqueios emocionais. Criam gatilhos emocionais. Tem muita gente nos ouvindo agora que foi abusada na infância, seja um homem ou uma mulher, e está sofrendo retaliação na vida sexual há 20, 30 anos. Exatamente. E não falou para ninguém. Pô, o teu cônjuge tem que ser o seu parceiro. Sim ou não? Sim ou não? Vamos falar mais um? Vamos falar mais um aqui? Como é que você reacende a chama? O que fazer para reacender a chama? Criar um ambiente propício. O que é criar um ambiente propício? Às vezes a sua rotina diária, rotina de trabalho, estudo, ministério, te deixa cansada e às vezes você não tem, aquele desejo porque você está se sentindo exausta. Mas qual que é a dica que queremos dar para você nessa manhã? Criem ambientes. O que é criar ambientes? Crie um final de semana. Vão pegar um hotel, vão descansar, pega a família, tira um tempo para vocês dois de descanso, para se amarem, se curtirem. Isso é criar um ambiente. Tem casais que passam anos sem tirar um tempo, um final de semana, que seja um dia para se curtirem. Não tira um dia, amor, para jantar. Eu entendo muita gente que está carregando apertado. Diego, mas eu estou tão apertado financeiramente, eu estou tão... em um ano tão difícil, sabe o que você faz? Faz uma janta em casa, bem feita, sabe? Faz uma jantinha em casa. Manda os filhos para vovó. Aí você vai jantar às 7 da noite, 10 horas você tá na cama. Sem celular, você coloca uma boa música.
toma um banho, ali você troca uma ideia, né, Lu? No momento onde você tá menos cansado, o que acontece? O pessoal tá indo dormir 2h30 da manhã, 3 horas da manhã, todo dia. Se você tem folga para acordar no outro dia mais tarde, tudo bem. Mas quem acorda muito cedo, isso vai minando a sua testosterona, destruindo os seus hormônios, fazendo com que o seu libido despenque, você fica com queda hormonal, você fica de mau humor, você fica com baixa libido, destrói tua vida sexual. É resto. É como o cara que comeu 2 pizzas com a esposa, ele pede 2 pizzas. Só tem um casal, ele pede 2 pizzas. Ele colocou o carboidrato lá em cima, ele vai dormir, ele vai ter relação sexual. Não tem como. Não tem como. Corpo. Então você tem que ter esse ambiente, né, Lu? Sim. Um quarto escuro, uma música romântica. Né? Outra coisa. Como é que a gente acende essa chama? Priorizem a relação. Assim como o trabalho e filhos são importantes, a intimidade também precisa de tempo e dedicação. Né? Não dá para construir intimidade sem tempo. Tudo correndo, tudo pelas coxas, não dá. Tem que ser uma coisa bem feita. E por último, se necessário, busque ajuda. Nós estamos aqui. Nós somos os teus amigos de toda manhã. Você pode buscar ajuda na gente. Manda um e-mail, faça um comentário na página, busque ajuda, busque um terapeuta, busque um psicólogo, busque um conselheiro familiar, busque médicos. Às vezes, se você buscar um médico, 2018 eu procurei ajuda médica. Minha rotina de igreja, burnout, esgotamento, falei, Luana, eu preciso procurar um médico, estou me sentindo muito cansado, sem força, desanimado, aflito, meus níveis de hormônios estão desregulados. Sabe o que a gente procurou? Procurou um médico. O médico dosou meus hormônios, eu estou bem. Aí você está achando que é um diabo, que fizeram um trabalho para você, que alguém está com inveja do seu casamento, porque você arrumou um trabalho e está roubando seu tempo. Às vezes é só dosagem hormonal. É verdade. E essas pessoas podem ajudar você nessa intimidade. Procurar seu pastor, sua pastora, o líder de casais. Nós temos um casal de líderes de pastores aqui que pode ajudar você. Né, Lu? Então, Jeff, nós queremos responder perguntas também. Então, assim, nos próximos episódios, mande uma pergunta. Faça uma pergunta para a gente poder responder você. Mande aí. Nós vamos deixar alguma conexão para você ter conosco, para nós respondermos perguntas que são importantes. Nós vamos fazer um programa só de perguntas. Poder te ajudar. O que você acha? O que você toca? Vamos fazer uma enquete aqui? Querem perguntas e respostas? Perguntas e respostas. Se você quer sim, diga sim ou não. Se você clicar sim, nós vamos fazer um programa só de perguntas e respostas. Combinado, você pode perguntar o que você quiser, com a base da Bíblia, nós vamos te responder. E para terminar, né, seja bendita a sua fonte, Provérbios 5. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Servo amoroso, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Muito forte. A Bíblia é muito clara, né? A esposa, você tem que se embriagar, não tem jeito. Tem gente que a Bíblia está querendo dizer aqui? Que a gente tem que desfrutar da bênção de Deus dentro do casamento. Então, por isso que falei isso, alegre-se com a sua esposa da sua juventude, que os seios da sua esposa sempre o farte. Então, você precisa desfrutar, precisamos cultivar. Está aqui a palavra. Eu vou deixar um desafio da semana. Converse abertamente sobre a vida íntima do casal. Vocês vão conversar. Hoje vocês vão conversar sobre a vida íntima de vocês. Alinhar isso. Segundo, planeje um tempo especial para se reconectar. Vai viajar, vai para um sítio, vai para uma praia, pega um hotel para vocês terem um tempo de qualidade ali, um café da manhã, acordarem sem hora para acordar e busquem maneiras de reacender a paixão dentro do casamento. É isso aí. Se fez sentido para você esse programa, você vai curtir, você vai ativar o sininho, se inscrever no canal e você vai deixar um comentário aí. Assim que terminar o programa, você vai fazer um comentário da parte que mais marcou você, se algo te tocou, para nós termos esse feedback e para o YouTube também encaminhar esse vídeo para mais pessoas. Tá tão bom essas sextas-feiras juntos, falando sobre família, sexualidade, enfim, vai ter tanto assunto maravilhoso ao longo do ano. Você não pode perder nenhum episódio. Nós vamos fazer todas as sextas-feiras aqui, né? Toda sexta-feira aqui juntinhos com vocês. Doses de humanidade para relacionamento. Vamos ficar por aqui, né? Já abençoando a tua sexta-feira,
Você e o seu esposo, você que tem uma relação de casado abençoado, que Deus abençoe teu casamento. Você que está namorando, que Deus abençoe seu namoro, seu noivado. Você que está sonhando com o dia do casamento, vai acontecer, vai dar certo. Respeite o tempo de Deus, tudo vai cooperar para o seu bem. Eu abençoo tua sexta-feira com toda a sorte e bênção. Eu vou ficando por aqui. Amém. E a gente se encontra na segunda-feira com mais uma dose de humanidade para abençoar a sua vida. Até lá. Até lá.